Bom dia, turma. Vamos falar hoje sobre os pontos notáveis de um triângulo, tá? Então, nós vamos estudar sobre o ortocentro, incentro, circuncentro e o baricentro, que são pontos de um triângulo que apresentam características especiais, chamados de pontos notáveis, tá? Aqui na página 105, nós temos sobre a altura e o ortocentro de um triângulo, as alturas, no caso. A altura de um triângulo é um segmento de reta que une um vértice ao seu lado. Um vértice, no caso, o vértice é um pontinho aqui, ó. Vértice A, vértice B, vértice C, ok? A um lado oposto ao prolongamento. Ou ao prolongamento deste lado, no caso, o lado oposto. Esse ângulo, se a gente fizer uma setinha aqui nele, ele tá para onde? Tá para cá. Então, o lado oposto é o lado BC, ok? No ângulo B, se fizermos uma setinha nele, em qual direção vai ser a setinha? Para cá. Então, o lado oposto é o AC. E no ponto C, se fizermos uma setinha, vai ficar para cá, né? Viradinha para cá. Então, o lado oposto é o BC, o AC, tá? Aqui pede para a gente observar as alturas relativas de cada um dos lados. Ângulo A, lado oposto BC, traçamos aqui, ó, tem que ser um segmento de reta que forme um ângulo reto aqui nesse lado oposto, tá? Então, a altura relativa, né, do lado BC é o segmento AD, relativa ao lado, tá? Que é do ângulo ao lado oposto, então ela é relativa ao lado BC. Passamos aqui um segmento de reta, que aqui fica 90 graus. Agora no B, passamos aqui, ó, o lado oposto AC, então passamos um segmento de reta, aqui formou 90 graus, ok? Então, o BE, colocamos um pontinho aqui, tá? BE é a altura relativa ao lado AC e traçamos aqui também um segmento de reta do ponto C, do vértice C, ao lado AB, formamos o segmento CF, tá? Formou 90 graus, então CF é a altura relativa ao lado AB. Ao traçarmos as alturas relativas de cada lado do triângulo, elas irão se cruzar em um único ponto. Aqui, nós traçamos todas em um triângulo só. Ó, AD, BE, CF, elas se cruzaram em um único ponto. Então, esse ponto aqui é chamado de ortocentro, tá? Então, aqui botou um ozinho, tá? O ponto de origem, como se fosse o ponto ortocentro. Origem, não, o ponto ortocentro, que é... Então, esse aqui é o ponto, é o ortocentro do triângulo ABC. Então, primeiro nós traçamos as alturas em um único triângulo. O ponto onde as alturas se encontram, né, se cruzam, é chamado de ortocentro. Em um triângulo obtusângulo, o que é um triângulo obtusângulo, gente? É quando um dos seus ângulos é um ângulo obtuso, não é? É um ângulo
é um ângulo maior do que 90 graus, um ângulo entre 90 graus e 180, tá? Então, quando traçamos no ângulo obtuso, no triângulo obtusângulo, os prolongamentos das alturas irão se cruzar em um ponto fora do triângulo, um ponto exterior do triângulo, ok? Aqui, ó, usamos o próprio, prolongamos aqui, ó, o lado, aqui também prolongamos o lado. A altura aqui foi o prolongamento do próprio lado do triângulo aqui também. E aqui, ó, da altura, tá? Não, gente. Aqui prolongamos o lado, aqui também prolongamos o lado. Aí, como que foi prolongado, e a altura tem que formar um ângulo de 90 graus no lado do triângulo, no lado oposto do triângulo, aí ele foi prolongado, então a altura é essa aqui. Então, foi embora. Essa daqui também é a altura, que foi prolongado aqui, ó. Este lado aqui foi prolongado, ó. Então, aqui é a nossa altura. E aqui, a altura do vértice tá? Foi traçada aqui, formou 90 graus, só que ela foi prolongada para cima. Então, o nosso ortocentro é fora do nosso triângulo. Então, quando nós tivermos um triângulo obtusângulo, nós sabemos que nós vamos ter que prolongar os lados e traçar as alturas depois, tá? E aqui é um triângulo reto. Já no triângulo reto, o ortocentro coincidirá com o vértice correspondente ao ângulo reto. Ângulo reto. Aí aqui o nosso ortocentro é esse daqui, coincide no vértice que tá o ângulo reto. Então, no triângulo acutângulo, o ortocentro vai estar dentro do triângulo. No triângulo obtusângulo, o ortocentro vai estar fora do triângulo. E no triângulo retângulo, o ortocentro vai ser o próprio vértice do que está o ângulo reto. Virando a página, na página 106, nós vamos falar sobre as bissetrizes internas e o incentro de um triângulo, tá? Aí. A bissetriz interna de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto, dividindo o ângulo interno correspondente a este vértice em dois ângulos congruentes. O que são congruentes? Iguais, tá? Veja o exemplo das bissetrizes relativas a cada um dos ângulos internos. Aqui, ó, o ângulo A foi dividido em dois ângulos iguais. O ângulo B foi dividido em dois ângulos iguais. E o ângulo C foi dividido em dois ângulos iguais. Então, a bissetriz relativa do ângulo A, AG, BH é a bissetriz relativa do ângulo B, e CJ é a bissetriz relativa do ângulo C. Ao contrário, é diferente das alturas, tá? A altura você tem que traçar um segmento de reta do nosso vértice ao lado oposto, que tem que formar um ângulo de 90 graus aqui. Essa não, a bissetriz tem que dividir o ângulo em dois ângulos iguais, tá?
E se a gente traçar todas as bissetrizes no mesmo triângulo, nós vamos achar um incentro, que é o ponto onde todas as bissetrizes se encontram. Tá? Aí diz, o ponto que as 3 bissetrizes internas de um triângulo se cruzam é chamado de incentro, que é equidistante aos lados do triângulo. O que é equidistante? Equidistante é que tem o mesmo distância, ok? Então, é um incentro. O ortocentro é o encontro das alturas. O incentro é o encontro das bissetrizes. Aqui tem um probleminha. Que pede para observar o triângulo MNP e a circunferência do centro o incentro do MNP, do triângulo MNP. Como o incentro equidista dos lados do triângulo, a circunferência cruza cada um deles em um único ponto. Portanto, o incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Aqui nós temos um círculo, né? Na circunferência, que essa circunferência, olha, encosta em todos os lados do triângulo. E o centro dessa circunferência é o incentro, porque se a gente traçar aqui, ó, a bissetriz é do ângulo M, a bissetriz do ângulo N e a bissetriz do ângulo P, vai ser o centro da circunferência vai ser aonde as 3 bissetrizes se encostam, o mesmo aqui. Se a gente pegar aqui e fazer um círculo, é porque eu tô sem o grafite do compasso. Mas se a gente pegar, colocar a ponta seca aqui e traçar um círculo, o centro do círculo, o círculo vai se encaixar certinho aqui, ó. Ok? Vai encostar aqui nos 3 lados do triângulo e ele vai se encaixar certinho. Aí aqui embaixo pede para considerar o triângulo EFG, cuja distância do EF, né, no segmento EF, ao seu incentro é igual a 2 centímetros. Qual a medida do raio da circunferência inscrita nesse triângulo? Se o incentro é o centro da circunferência e ele encosta aqui, ó, no nosso lado, e aqui a questão diz que o incentro é igual à distância do lado, então do lado é F no caso. Ao incentro é igual a 2 centímetros. Se a distância do lado ao incentro é 2 centímetros, então o nosso raio aqui da circunferência também vai ser 2 centímetros, ok? Porque a circunferência não se encaixa certinho aqui, ó, no triângulo, encosta nos 3 lados do triângulo, e o incentro não é o centro do círculo, da circunferência, então 2 centímetros. Então, na página 107, vamos falar sobre mediatriz de um segmento de reta e a circuncentro de um triângulo, tá? A mediatriz é um segmento de reta perpendicular a esse segmento que passa pelo seu ponto médio. Na imagem ao lado, R é a mediatriz do lado AB. No caso, a mediatriz, ela vai achar o lado médio do lado do triângulo, tá? É um segmento de reta perpendicular a esse segmento que se passa pelo ponto médio.
Então, um segmento perpendicular é um segmento que forma 90 graus, tá? Vai dividir o segmento ao meio, acha a altura, tá? O outro acha o meio do ângulo, divide o ângulo no meio, que é a bissetriz. Agora a mediatriz vai achar o meio do segmento, tá? Aqui ensina como construir uma mediatriz. Aqui nós temos o segmento AB. Vamos colocar a ponta seca, né? No ponto A, no caso aqui, mas poderia ser no B também. E com o compasso, vamos abrir ele mais do que metade, tá? No caso aqui, mais do que metade. Aí traçamos aqui, ó. E o mesmo, não vamos mudar a medida, tá, gente? É a mesma medida. Vamos colocar a ponta seca no B e traçar também outro semicírculo. E nesse semicírculo, nós vamos pegar aqui, ó, dois encontros dele e vamos traçar uma reta nesses dois encontros. Que se encontraram aqui, ó, não foi? Então, essa reta que a gente traçar aqui nos dois encontros desse semicírculo é a mediatriz. Vamos, então, virar a página. Vamos para a página 108. Já aprendemos a achar a mediatriz, não é? Então, com os lados do triângulo são segmentos de reta, podemos traçar as mediatrizes relativas a cada um deles. A mediatriz de um triângulo é a reta que passa perpendicular, ou seja, formando 90 graus aqui cortando o lado e formando 90 graus, tá? Pelo ponto médio do lado do triângulo. E pede pra gente ver o exemplo. Então, vamos pegar aqui a mediatriz do lado FG. A mesma coisa, pegamos a ponta seca, botamos num vértice, traçamos aqui a mais da metade, aqui também a ponta seca, traçamos mais da metade, sem modificar a abertura, tá? A abertura mais da metade do segmento. Pegamos aqui, traçamos, aqui também traçamos, sem modificar a abertura do compasso. Pegamos aqui, ó, os dois, lembram lá dos dois pontinhos que os dois semicírculos eles formam? Pegamos e traçamos uma reta, essa reta aqui é a R. Então, achamos a mediatriz do triângulo. O mesmo fizemos no lado F e o mesmo no é G e no F, tá? Traçamos, então, a reta R, a reta S e a reta T. Aqui, não pegou no ângulo. Não precisa pegar no ângulo. Só tem que dividir em duas partes iguais o segmento. Não precisa pegar no ângulo, tá? No vértice. E ao traçarmos as mediatrizes relativas em cada triângulo em um único triângulo, elas irão se cruzar e se formar um único ponto. No caso, o circuncentro, que é o daqui. Observe que o triângulo MNP e a circunferência no centro C, no caso aqui, nossa circunferência não é mais dentro do triângulo, é fora do triângulo. Então, é uma circunferência circunscrita. Mas os nossos vértices, ó, estão certinho dentro do... Os nossos vértices pegam certinho na circunferência, ok? Virando a página, na página 109, nós vamos falar sobre as medidas e o baricentro de um triângulo. A mediana. A mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto a esse triângulo. Esse vértice, né? Então, vamos ver aqui. A mediana
vocês vão descobrir o ponto médio do nosso lado, do mesmo jeito, tá? Com compasso, mais na metade, traçar de um lado, traçar do outro, sem modificar. Aí vocês vão apenas botar régua nos dois pontos e descobrir que o ponto médio. E na mediana, você vai pegar o vértice oposto, no caso que A, e vai traçar a linha. Essa é a mediana do lado ABC. E o mesmo vocês vão fazer do lado AC e do lado AB. Ok? Então, se a gente traçar todas as medianas em um único triângulo, nós vamos achar o baricentro, que é o centro, que é o ponto que todas as medianas vão se encontrar, vão se cruzar, tá? Aí diz aqui embaixo que o baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Podemos verificar essa propriedade construindo um triângulo qualquer em cartolina e passando um fio por seu baricentro. Ao suspender o triângulo, ele ficará em equilíbrio. Aqui embaixo, pede para a gente observar o triângulo EFG, que é esse aqui, sabendo que FH é uma mediana relativa ao lado EG. Por que a mediana relativa? Porque mediana pega aqui, ó, do vértice oposto e divide o segmento em dois lados iguais, dois lados congruentes, tá? Determine a mediana de cada um dos lados do triângulo. Aqui nós podemos observar que já que dividiu no meio, já que dividiu, segmento, esse segmento é congruente a este lado, então o segmento inteiro G, ele mede 10 centímetros, tá? E aqui nós podemos ver, se a gente traçar aqui, ó, com o compasso, do mesmo jeito e tal, achar a mediana e achar que é mediano, a gente pode ver que vai ser que esse triângulo é um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero mesmo? Ele possui todos os lados com a mesma medida. Então, se o lado F tem 10 centímetros, os outros lados também, o lado F e o FG também vai ter 10 centímetros, vai medir 10 centímetros.